Bem, pessoal, hoje eu vou estar falando com vocês sobre o romantismo, tá? Que aí, no caso, é um dos movimentos é, que é pós o neoclássico, tá? Mesmo assim, sendo que os dois movimentos, de uma certa maneira, estão presentes praticamente no mesmo tempo, tá? Período neoclássico com o romantismo. Tem artistas que são pintores neoclássicos e tem artistas que são artistas do romantismo, e tanto um quanto o outro, tá? O romantismo ele é mais conhecido pela parte da literatura, tá? É mais estudado, é mais aceito dentro dessa linguagem. Nas artes plásticas é menos, porém ela tem o seu valor nesse sentido, tá? Bem, o romantismo ele surgiu na Alemanha, ali no dentro do século XVIII, tá? Então, assim, tendo essa característica, se espalhou ali pela Europa, né? Aí no caso aqui até mesmo é uma obra do Delacroix, né? Eugène Delacroix, que é um pintor francês, mas também vai para a Espanha, e pega outras regiões outros países da Europa, tá bom? Bem, eu vou começar falando aqui no caso do Delacroix, né? Eugène Delacroix. Tá? Bem, Delacroix é um dos grandes pintores, né, desse período, né? Produziu diversas obras. Essa aqui mesmo é Hamlet, né? Então, de Shakespeare. Shakespeare, no caso, na literatura, quem começou, assim, de uma certa maneira, a trabalhar essa linguagem do romantismo, tá? O romantismo ele está vinculado a uma ideia da tragédia, né? Então, e do heroísmo, né? Do herói, da questão da utopia. E no caso aí, é aquela pessoa que idealiza, sonhadora. Mas também a linguagem do romantismo vai pela ideia de exaltar a natureza, né? Seu esplendor. Então vai ter outros artistas também que vão estar trabalhando dentro dessas linguagens, né? Como eu disse aqui, tá? Essa aqui é a obra que eu mostrei agora, né? Que mostra aí no caso a liberdade, né? Guiada ao povo. No caso, essa obra, ela mostra que uma mulher liderando uma revolução, né? Liderando a liberdade, juntamente a um garoto, né? Ao seu lado, e ela erguendo a bandeira da França, né? Como se estivesse lutando pela conquista da liberdade, né? Então isso é bem legal, tá? Bem, a outra obra aqui do Delacroix, nós temos essa aqui, né? Essa obra aqui que é o Massacre à Sils, né? Então, no caso, é uma das obras com essa característica também bem marcante sobre a questão de uma guerra, de um massacre, né? Esses artistas sempre do romantismo sempre estavam mostrando coisas desse tipo, né? Bem, aí nós temos um outro dos grandes artistas desse período, que é o Goya, né? O Goya é um artista do qual nós já discutimos, né? Já falamos sobre ele, né, durante as aulas. Já o Goya é um pintor espanhol, né? Chegou a ser pintor de Napoleão, tanto ele quanto o Delacroix. Os dois foram pintores de Napoleão, tá? Então ele pinta obras com características do romantismo, né? Tendo também um pouco ali de pinturas neoclássicas, tá? Bem, então outra obra dele, essa aqui, tá? Muito conhecida. Tem aqui essa aqui que é o Fuzilamento 3 de Maio, tá? Em Madrid, que é uma das obras mais conhecidas, né, do Goya, que ele mostra aí o homem sendo
colocado ali um fogo cruzado, né? Os homens aqui eram levados para uma distância, diante do período da Revolução, eram levados para a distância. Quem era contra a Revolução Francesa era morto, né? Então, e quem não fosse estava ao lado deles. Então eles entendiam isso, então eles tinham que aceitar o ideal. E a Espanha, por ser um país católico, né? O Goya ele coloca essa imagem, tendo essa representação, né? Da paz como símbolo, né? O branco como um símbolo de paz, né? Essa luz, a luz também tem uma simbologia na imagem. E aqui ele deixa uma outra identidade na obra, que é essa ideia do furo que se tem na mão. Não sei se vai dar para vocês verem por aqui, mas tem um furo nessa mão. E aí isso mostra como se fosse uma ideia de um Cristo espanhol, né? Então tem uma linha até religiosa, se for pensar nessa obra também, tá? Não só da questão da revolução, mas também uma questão religiosa diante da imagem, tá? Aí nós temos aí aqui uma outra imagem do Delacroix, né? E aqui eu vou mostrar uma do William Turner. O William Turner é um dos grandes pintores também do romantismo, e ele mostrava muito essa exaltação da natureza, né? Então ele mostrava o esplendor da natureza, o homem pequeno, né? Aqui é uma ponte, ó, mas pequeno diante do esplendor de toda a natureza. Então é uma outra característica do movimento, né? Essa ideia do esplendor. Deixa eu ver aqui que tem uma obra dele também aqui. Aqui, ó. Tá? Então, William Turner até tem uma referência aos Piratas do Caribe, né? O Turner, que é referente a um pintor que mostrava muito a questão de paisagens marítimas. Tá? Bem, Constable também, John Constable também é um pintor do romantismo que mostrava bastante essa questão da natureza, tá? Então a força da natureza, como ela é grande diante a pequeneza do homem, tá? Então ele mostra também isso. Bem, Géricault, que no caso tem essas obras aqui também bem interessantes do trabalho dele, tá? Mostra esse barco aqui, ó. Tá? O naufrágio dele, né? Essa barca, onde as pessoas vêm a cair, né, no rio, no mar. Então, mostrando também essa força da natureza, né? E o homem ali em sua agonia, né? Bem, isso são características do tipo de obras, né, desse período, tá bom? Bem, pessoal, durante a aula eu vou estar explicando um pouco mais. Aqui é mais para ter um apanhado dos artistas, para entender quais são os artistas, os principais, e entender um pouquinho mais sobre o movimento, tá? Durante a aula eu explico mais algumas informações sobre isso, ok? Então, obrigado e até!